Hoje é dia 9 de julho de 2020. Estamos iniciando a nossa aula de análise microeconômica com a turma do primeiro período de administração da unidade de Maricá. Eu dou as boas-vindas a todos os queridos alunos. Espero que todos tenham passado uma semana muito boa, tenham tido uma semana bastante produtiva. E vamos ver primeiro o seguinte: vocês tiveram alguma dificuldade de baixar o material? Alguém teve dificuldade? Pode ligar o microfone e falar, sem problema. Por enquanto eu estou com um pouco de dificuldade, mas já até acho que quem considera como representante já me deu um apoio, já me mandou algum material. É meu segundo dia hoje. Ah, sim, beleza. Por falar em representante, quem é o representante da turma de vocês, hein? Eu dito ontem que era a Samara, não é isso? Samanta. É a Samanta? Desculpa, acho que é Samanta. Samanta. Samanta está aí? Eu falei ela, o nome dela, não? Samanta, isso é importante. Eu acho que ela não chegou aí ainda, não. Certo. Samanta. Oi, boa noite. Eu tava boa noite, quem fala? É a Samanta. Ô, Samanta. Samanta, eu preciso depois que você me dê, se você puder, lógico, o seu contato WhatsApp, porque hoje mesmo vocês vão fazer alguns exercícios aqui, né? Aqui não, aí, né? Em sala de aula. Só que vocês vão fazer apenas mentalmente, porque não vai ter nada escrito para vocês. Eu vou disponibilizar o que eu vou perguntar a vocês pelo seu WhatsApp, se for possível, tá bom? Sem problema. Aí eu mando para você e você manda para o grupo inteiro. Tá bom, sem problema. Tá bom? E falando nisso, eu acho que o senhor até tem. Era eu que estava falando com o senhor sobre o. Sobre a gente não estava conseguindo o acesso do vídeo gravado. Foi você? Então eu já tenho você aqui. Só não sabia que era você, né? Só não sabia que era você. Então tá, eu mando sempre, você vai ser o elo de ligação entre o professor e a turma, tá? Eu coloquei o vídeo da aula no sistema, só que o AVA hoje está com algumas imprecisões lá. Eu recebi aqui um comunicado, vamos ver se amanhã estabiliza, ele está muito instável, ok? Professor? Oi, diga. É que o senhor coloca lá na disciplina, né? Não na mensagem. Então, de repente, as pessoas não estão conseguindo localizar por esse motivo. Como assim? Eu boto na disciplina, é verdade. Porque tem alguns professores que colocam lá na mensagem, aparece. O professor Rodrigo colocou lá na mensagem, aparece 2 mensagens, 3 mensagens. Mas aí as pessoas têm que ir lá na disciplina, que está todos os vídeos de todos os professores. Isso. Por isso que as pessoas não estão encontrando. Não, Isso. então, eu vou, tanto que quando você vai em disciplina e seleciona a disciplina que você quer, você clica no maisinho para ver quantos vídeos tem dentro daquela disciplina. E quando eu faço isso, realmente só tem o slide da semana passada e o slide de hoje, que ele colocou mais cedo, entendeu? Aí foi por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu e mais algumas pessoas gostaríamos de assistir para poder fazer as anotações, né? Quem tem o costume de fazer do professor falando. Aí eu não achei. Aí por isso que eu mandei mensagem para ele, entendeu? Ok, vamos ver se amanhã isso está resolvido. Tá bom? Amanhã eu estou colocando a aula de hoje. A aula de hoje, amanhã eu já estou subindo para o YouTube. Do YouTube eu boto lá no AVA. Tá bom? Bem, dito essas coisas, vamos começar então a nossa aula de hoje, ok? Espero que todos estejam bem dispostos,
e estejam participativos, tá certo? Quero lembrar que é sempre bom vê-los, tá certo? Eu sei que vocês não gostam muito, mas eu gosto de vê-los, eu gosto de ver os meus alunos. Até porque, quando passar a pandemia, eu vou ter que conhecê-los mais. Por enquanto, eu só conheço mesmo o Marcos. Marcos, eu já gravei a fisionomia, né? E só, por enquanto é só. Agora tem a Laís ali. A Laís também eu vi semana passada, ela também mostrou o rosto um pouquinho. Tá? Porque quando a gente olha, dá uma energia maior, quando a gente está falando e vendo as pessoas. Né? Mas vamos lá, que nós temos muita matéria para passar para vocês. Né? E hoje nós vamos colocar aqui agora, cadê aqui a aula esta aqui, ó. Aula de número 2. Né? Não se preocupem com o que eu vou falar agora, tá certo? Olha só. Opa, houve um problema aqui, peraí, H pode não estar devidamente configurada. Tudo bem, então não vamos correr o risco. Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Alguém pode me falar? Não, estou enxergando direitinho. Eu estou conseguindo ver. O que vocês estão vendo? Análise da microeconomia. Aula 2, problema econômico. Mas vocês estão... Aula 2, problema econômico. Vocês estão me vendo também? Sim. Ok. Não, eu estou perguntando porque, para mim, vocês todos sumiram. Só aparece aqui para mim Agora sim, agora vocês estão aparecendo, então eu vou ficar assim. Não vou botar a tela toda, não, que eu quero ver vocês também. Isso é importante. De novo vocês sumiram, engraçado, rapaz. Vamos lá, vamos começar com alguma coisa que nós vimos na semana passada, mas que eu entendi que não ficou claro, não ficou legal para vocês, porque eu passei batido, e isso aqui é importante, né? Vocês terem um conhecimento maior. Eu falei sobre as necessidades econômicas, mas não explicitei quais são as necessidades econômicas. Eu só disse que são primárias, secundárias e coletivas, mas não expliquei o que são as necessidades primárias, as secundárias e as coletivas. Embora seja muito simples de entender, né? Por quê? Porque as primárias são aquelas necessidades básicas. Quem conhece a pirâmide de Maslow, né? Lá na base da pirâmide tem as necessidades básicas. Né? E aí eu botei como exemplo aí, para vocês entenderem com mais facilidade, né? A alimentação, o vestuário, a habitação, saúde, lazer, são necessidades básicas do ser humano. Então, essas são as necessidades primárias. As necessidades secundárias são aquelas que aparecem à medida que o grau de socialização do indivíduo vai se desenvolvendo. Isto é, à medida que a gente vai vivendo, vai se relacionando com o mundo que nós estamos, né? E vai, então, com o tempo, a gente vai incorporando, né, hábitos de consumo. Cada um de nós tem os seus hábitos, as suas, vamos dizer assim, esquisitices, né? Cada um tem as suas, né? Então, a gente vai incorporando isso à nossa vida. E aí eu botei alguns exemplos assim um pouco até
dramáticos, mas que são verdadeiros, como fumar, beber, né? E vários outros vícios, até o vício do celular, que hoje, né, está tomando conta da vida das pessoas. Tá? Hoje você pode esquecer alguma coisa em casa, menos o celular. Né? Se esquece o celular, você fica desesperado. Né? Algumas pessoas, né? Eu não sei por que tanto desespero. Né? Se você leva uma vida, né? Uma vida normal, uma vida ética, uma vida íntegra, não tem por que temer esquecer o celular. Eu já esqueci o celular algumas vezes. Não vou dizer a vocês que não senti falta, mas nada desesperador. Até porque eu sabia que tinha esquecido em casa, então não tem problema nenhum. Por quê? Porque em casa eu tenho pessoas da minha mais alta confiança, que é a minha mulher, sou eu e ela, então não preciso temer. Ela pode pegar meu celular e olhar o que ela quiser, não tem problema nenhum. Né? Mas o celular hoje é um vício, né? E que foi incorporado à nossa vida, como tantas outras coisas foram incorporadas. Então, essas coisas são coisas que nós denominamos de secundárias. Vamos, então, para as necessidades... encrencou aqui, espera aí. Pronto. Essas são as necessidades coletivas. Quais são as necessidades coletivas? São aquelas cujo volume de recursos e meios para satisfazê-las ultrapassam as possibilidades do indivíduo isoladamente, daí serem atendidas pelo poder público. São aquelas coisas que nós estamos sempre exigindo do poder público, que é um direito que nós temos como cidadãos, né? Que é segurança, justiça, né? Saúde, né? Comunicação. Né? Essas coisas são coletivas, nós precisamos delas, são necessidades que nós temos. Semana passada eu passei muito batido em cima disso, por isso que eu preferi iniciar hoje a nossa aula com essas questões. Bem, vamos entrar agora naquilo que eu separei para vocês, para a gente conversar hoje. Vocês devem estar lembrados que eu falei a vocês, não se preocupem com o que eu vou mostrar hoje. Por quê? Porque eu não tenho a menor preocupação de terminar, concluir aquilo que eu preparo para vocês em cada aula. Por quê? Porque tem dia, certamente vai acontecer, que vocês vão perguntar mais, vão falar mais, vão participar mais, e aí o tempo vai passar e não vai dar tempo de eu terminar aquilo que eu havia programado. Não tem problema nenhum. Na próxima aula a gente começa daquilo e termina e começa um outro ponto. Tá certo? Então ninguém precisa ficar preocupado com isso. Bem, vocês já sabem, né, principalmente aqueles que participaram da aula e aqueles que chegaram em casa e baixaram durante a semana o que nós vimos e deram uma outra olhada, né, e pesquisaram, né, que o problema econômico, né, é que existe escassez, né? Poucos recursos e as necessidades são infinitas, né? São muitas necessidades. E mais, novas necessidades não param de surgir. Né? Eu lembro, quando eu era jovem, eu sonhava em ter um carro. E aí eu consegui ter o primeiro carro que eu tive, foi um Gol. Né? Carro meu. Eu tive o primeiro carro que eu dirigi, na verdade, foi um Fusca. Né? Eu trabalhava na Nestlé e tinha um Fusca.
Então, esse Fusca não era meu. O meu primeiro carro foi um Gol, né? Eu ganhei o carro, ganhei não, fui sorteado no consórcio, tirei o carro, só que eu tinha o carro, mas não tinha dinheiro para botar gasolina no carro. Então, eu pouco andava com o carro, né? Eu ganhava muito pouco e já estava casado, já tinha filhos, então não tinha como, tá? Mas o carro saiu e eu peguei o carro. E fiquei muito feliz com o carro. Só que quando você tem um carro, tá? Você fica feliz por um pouco e daqui a pouco você começa a desejar um outro modelo, um outro carro. É assim, quer dizer, você cria uma necessidade. Você tinha uma necessidade que era obter aquele bem. Depois que você obtém aquele bem, aí já surgem outras necessidades. Por exemplo, muitos de vocês talvez tenham chegado do trabalho agora e nem sequer jantaram, têm a necessidade de jantar. E aí você vai satisfazer essa necessidade, você janta. Acabou de jantar, supriu esta necessidade, mas aí já surge outra necessidade, né? De repente você come e depois de comer dá sonolência, então a sua necessidade passa a ser o sono. Então, necessidade é assim, você supre e depois de suprir surge outra necessidade. Nós somos assim. Tá? Então, nós temos dois lados aí que a gente tem sempre que trabalhar. Nós, que eu digo, a economia, tá certo? Nesse momento, todos nós somos economistas, ou estudantes de economia, vamos dizer assim. Então, nós vamos trabalhar sempre com os fatores de produção, né, e as necessidades ilimitadas. Lembrando que os fatores de produção são fatores limitados, escassos. Né? E quais são os fatores de produção? Então, vocês têm aí nesse elemento aí que parece mais um ovo deitado, né? E é um ovo deitado, você tem terra, capital, trabalho, fatores tecnológicos e fatores organizacionais. Então, esses são os fatores de produção. Né? Guardem isso é matéria de prova. Normalmente, na prova, cai alguma pergunta sobre isso. Terra, capital, trabalho, fatores tecnológicos e fatores organizacionais. E, do outro lado, tem as necessidades ilimitadas. Lembrando que os fatores de produção são escassos, isto é, são limitados. E as necessidades são ilimitadas. Eu cheguei a falar com vocês que sempre que um bem, por exemplo, é raro, né, o que acontece? O preço dele. Eu falei até sobre o ouro e a prata. Alguém lembra? Sobe, né? Quanto menos quantidade existente, mais caro. Exatamente, exatamente. Quanto mais raro, mais caro. Né? Quanto mais raro, por quê? Porque é muito limitado, não tem o suficiente para atender o mercado. Então, o preço sobe, o preço aumenta. Né? Por isso, quanto mais raro, mais caro. Vejamos agora tipos de escassez. Tá? Na economia, podemos distinguir dois tipos de escassez: a escassez real e a escassez monetária. A escassez real é de bens, de serviços, dos fatores de produção, como nós já vimos. E a escassez monetária é dinheiro, moeda, crédito. Né? Nós não temos dinheiro a rodo. Né? A moeda é limitada. E o crédito também. Né? Porque se tivermos crédito, nós aumentamos o nosso endividamento. Já perceberam? É bom ter crédito, tá, gente? É bom ter crédito. Mas o crédito leva a endividamento. Porque o que acontece? Tem pessoas que precisam suprir determinadas necessidades, mas o que ganha
é insuficiente. Pelo menos naquele mês foi insuficiente e precisa de dinheiro para fazer frente às suas despesas. E aí a pessoa pega um empréstimo, tá? Pega um empréstimo, ou com um amigo, com um parente, ou então vai ao banco. De qualquer maneira, você pegou emprestado. Você pegou emprestado, você está contraindo mais uma dívida. Ora, se você está recebendo dinheiro e não está dando para pagar as suas dívidas, como é que você faz mais uma dívida? Preste atenção nisso, isso é muito importante. Você faz mais uma dívida. E eu tenho uma amiga que estava sem dinheiro e começou a pedir dinheiro emprestado. Eu cheguei para ela e falei, escuta aqui, você vai pegar dinheiro emprestado com quem? Ah, com você. Eu falei, olha, mas eu não posso emprestar, porque você não tem como pagar. Como é que você vai me pagar? Ah, aí ficou sem saber o que dizer. Né? Mas é verdade. O que ela poderia fazer é me pedir um dinheiro, mas pedir dinheiro emprestado, não, porque eu não vou emprestar, porque eu não vou receber. Eu posso doar. Doar é diferente. Mas está pedindo emprestado. Tá? Um outro caso que eu tenho, um filho que pediu dinheiro emprestado e eu dei. Por quê? Porque eu não quero que meu filho fique endividado. Então, eu não cobrei. Passaram-se alguns anos, ele veio conversar comigo, disse que ia pegar dinheiro emprestado no banco para fazer não sei o quê. Eu falei assim, olha só, quanto é que você precisa? Aí ele falou. Aí eu falei para ele, olha só, eu tenho um dinheiro que eu vou tirar do banco, mas esse dinheiro eu preciso dele, que é uma emergência. Né? E você me paga. Quando é que você vai me pagar? Aí, não, pai, eu estou para receber aí um dinheiro. Que mês? Ah, é no mês de junho. Então, tá bom. Então, no mês de junho, você me paga. Tá? Bem, estamos em julho. Eu ainda não recebi. Mas, nesse caso, ele vai me pagar. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro, eu tirei o dinheiro da emergência. Né? Então, eu vou cobrar. Não gostaria de fazê-lo, mas terei que fazê-lo. Né? Então, por que eu vou ter que fazê-lo? Que pai, mal. Não, não é. É que eu preciso desse dinheiro. Né? O dinheiro está escasso, principalmente nesse momento. Né? E como ele disse que receberia um dinheiro em junho, ele deve estar com o dinheiro. Então, eu vou conversar com ele para ele me devolver o empréstimo liso. Não precisa me dar juros, coisa nenhuma. Eu só quero o dinheiro para repor, né, da onde eu tirei. Ok? Então, a escassez real de bens, serviços e fatores de produção. E a escassez monetária é o dinheiro e o crédito. Toda organização social lida com algum tipo de escassez. Pode ser um país, pode ser uma empresa, pode ser uma família. Toda organização. Pensou numa organização social, ela tem os seus problemas e tem também a sua contribuição na área da escassez. Existe um conjunto de perguntas clássicas que se usa para orientar a distribuição dos recursos. Chamamos de problemas econômicos fundamentais. E quais são esses problemas econômicos fundamentais? São esses que vocês estão sendo apresentados agora, e alguns de vocês certamente já conhecem esses problemas. Né? A economia trata justamente disso: o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Né? E na provinha sempre cai uma questãozinha falando sobre esses problemas econômicos fundamentais. Normalmente os alunos acertam, né? Mas tem um ou outro que não presta muita atenção, né? Porque acha que é muito fácil, e realmente não é difícil, mas aí acaba relaxando e perde o foco na hora de fazer a prova. Tá? Então, essas perguntas, elas são basilares.
São perguntas a serem respondidas pela economia. Tais perguntas se referem aos bens econômicos, que são produtos cuja quantidade não é infinita. Afinal, os recursos necessários para produzi-los existem em quantidades limitadas. Tá? Então, lógico, não tem para todo mundo. Tem. Tá? E quem é que tem que pensar nisso? Tá? Quem é que tem que pensar nisso? O Estado tem que pensar nisso, as empresas têm que pensar nisso e as famílias têm que pensar nisso. Por quê? Porque as famílias têm um papel preponderante no sistema econômico. Afinal, todos nós pertencemos a uma família, né? E todos nós consumimos, todos nós somos consumidores, mas nós também somos produtores, né? Nós também produzimos. E nós, ao produzirmos, ganhamos o nosso rendimento, ou melhor, o nosso salário, né? Salário esse que precisa ser bem administrado para que haja uma parcela dele que a gente possa transformar em rendimento, como? Investindo. Né? Investir. Lá vem o professor de novo falando sobre investimento, mas é verdade. Né? Aliás, eu sugiro a vocês, embora seja nome de japonês, que vocês façam cursos sobre... como é que é o nome? Meu Deus do céu, eu devo ter anotado isso aqui. Inteligência financeira, né? Ou mentalidade financeira, qualquer coisa que ensine vocês a terem um novo pensar com relação a dinheiro. Tá? Existem cursos bons e grátis. Se alguém se interessar, depois avisa ali no WhatsApp, eu te mando aqui para você fazer curso de graça. Você vai fazer curso de graça. Vai ter que arrumar tempo. Não? Vai ter que arrumar tempo. Mas isso vai dar uma base a vocês fantástica para vocês mudarem, né, a forma de vocês enxergarem as finanças de vocês. Né? Não importa quanto você ganha, importa o que você pensa do que você ganha e o que você faz com o que você ganha. Bem, vamos lá então. Os bens econômicos. Para que um bem ou serviço seja considerado um produto econômico, deve apresentar algumas características específicas. Primeira característica, ter utilidade, ser útil. Né? Um produto, por exemplo, eu estou aqui com uma garrafinha d'água. Essa garrafinha d'água, que ela não foi criada para isso, mas ela serve, ela é útil para que eu beba a minha aguinha. Ó. Vou mostrar a vocês o meu cofre. Esse é o meu cofre. Ó. Esse é o meu cofre. Tá vendo? Meu cofre. Aqui eu coloco, né, uma graninha todo mês. Todo mês aqui, ó, R$5. R$5 é o meu objetivo, é aquilo que eu estabeleci para mim. R$5 por mês. Por mês, R$5. Tá certo? Qual é o seu alvo por mês? Quanto é que você separa por mês para você ter dentro do seu cofre? Talvez vocês não tenham o hábito do cofre, né? Mas o cofre, no passado, quando eu era garoto, eu ganhava uns cofrinhos, né? Era um porquinho e tal, e eu jogava moeda ali. Aí, depois de tempos, eu tinha um dinheirinho legal, né? Dava para ir ao cinema, comprar um cachorro-quente e tal. Então, esse aqui não é para isso. Esse aqui é outra coisa. Né? Aqui pode ser para uma viagem, aqui pode ser para pagar o IPVA, né? Pode ser para pagar o IPTU. Né?
contas que a gente tem ou sonhos que a gente tem a realizar. Aí você separa ali todo mês. Né? Depois vocês façam a conta aí. Né? Se todo mês eu separar R$ 5, quanto é que eu vou ter no final do ano? 5 vezes 12. Né? Esse dinheiro é muito? Não, não é muito, mas já é melhor do que os 5 que eu botei na primeira semana. Hein? Na primeira semana, eu botei R$ 5. Aliás, é por semana, 5 por semana. Por mês vai dar o quê? 5, 10, 15, R$ 20. R$ 20 vezes 12, aí já melhorou, né? Já tem um dinheirinho melhor. Mas ainda é insuficiente, por exemplo, eu fazer uma viagem, etc. Né? Mas já tem alguma coisa. Parte daquele valor que eu preciso, parte dele eu já tenho. Daqui a um ano eu já tenho parte. Só que daqui a um ano, esse dinheiro eu posso investir no Tesouro Direto, que vai me dar um rendimento maior. E eu vou continuar com o meu cofre e botando mais coisa nele. Né? E assim a gente vai realizando os nossos sonhos. Mas é preciso um início e é preciso uma mudança de mentalidade. E por que eu estou falando isso? Para mostrar a vocês a utilidade de alguma coisa que foi criada. Né? Isso aqui, por exemplo, aqui, ó, isso aqui, por exemplo, isso aqui vende que nem água. Né? Então, tem a característica, a primeira característica, isto é, ter utilidade, supre alguma necessidade? Supre. Né? Supre alguma necessidade. Essa é uma característica. Outra característica, ser demandado, ou seja, ser procurado. Né? Lógico, isso aqui existe uma demanda muito boa. Por quê? Porque hoje todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. Então, isso aqui passa a ter uma utilidade muito grande, porque todo mundo tem celular e nem sempre a gente pode estar com o celular na mão, mas pode estar com o celular aqui, nesse tripézinho, ele fica ali e tal, eu fico aqui, faço alguma coisa aqui, estou vendo ali. Então, tem demanda? Tem procura? Tem. As pessoas compram. Supre a necessidade delas? Supre. Né? Então, é a segunda característica dos bens econômicos. A outra é ser escasso. Né? Isso aqui é barato. É barato por quê? Porque tem em grande quantidade. Né? Mas, por exemplo, eu tenho outro aqui que é grande. Né? Esse já não é tão barato. Não é todo mundo que tem. Mas existe demanda? Existe. Né? Outra coisa, então, essas coisas, então, são 3 características básicas dos bens econômicos. Primeiro, ter utilidade. Segundo, ser demandado, isto é, ter procura, ter alguém que queira comprá-lo. Né? E terceiro, escasso, porque aumenta o valor agregado. Né? Eu vou vender alguma coisa que eu tenho, né? Que existe a necessidade do mercado, mas não existe em grande quantidade. Então, meu valor agregado vai ser maior. Tá? Vida que segue. Vamos conversar um pouquinho sobre os sistemas econômicos. Voltando à questão da escassez, de que forma os países lidam com a limitação de recursos? Né? Porque essa escassez, nós estamos falando a escassez do brasileiro, a escassez global. Né? Não há, os fatores de produção são finitos para todos nós, não somente para o Brasil. Isso significa dizer que toda a economia, seja ela capitalista ou não, deve resolver os problemas fundamentais. Então, dentro disso, nós temos países que adotam certas formas de produção, que são os sistemas econômicos. Né? E aí, hoje, nós temos 2 sistemas econômicos conhecidos no nosso planeta, né? Que são os sistemas capitalista e socialista. Né?
vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, para que a gente entenda melhor o sistema brasileiro, que fundamentalmente é um sistema capitalista, né? Mas vamos conversar um pouco sobre o sistema socialista para a gente entender um pouquinho como é que funciona um e como é que funciona o outro, né? Até porque na prova pode cair para vocês de falarem sobre a diferença entre o sistema capitalista e o sistema socialista, né? Alguns de vocês até já são capazes de falar sobre isso, tenho certeza, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro vamos ver um sistema econômico. O que é um sistema econômico? O sistema econômico é a reunião dos diversos elementos, isto é, aqueles elementos que eu falei, né? Terra, capital, trabalho, né? Isto é, os fatores de produção, né? Que participam da produção de bens e serviços para quê? Para suprir, para atender às necessidades da sociedade, né? Seja de um município, seja de uma indústria, seja de uma empresa, seja de uma família, né? Mas tem que suprir essas necessidades, né? E aí, não somente do ponto de vista econômico, mas também social, jurídico, institucional, são várias necessidades. Então, vamos lá. Dos dois sistemas econômicos que nós temos, é o sistema econômico planificado, centralizado, né? O sistema econômico socialista ele é planificado, ele é centralizado. Quem determina é o Estado, é o governo, né? O governo é que decide aquelas perguntinhas que nós vimos aqui em cima, né? Deixa eu voltar lá para ajudá-los. Quem decide isso aqui, quem decide isso aqui é o Estado, é o governo. Os governantes é que decidem o que produzir, quanto, né? A quantidade e o processo, como produzir e para quem produzir. Então, esses problemas econômicos, essas perguntas, elas são respondidas pelo Estado. O Estado é que responde a esta pergunta. Já o sistema econômico de mercado ou sistema capitalista, ele é regido pelas forças do mercado. O mercado é que vai dizer, né, o que produzir, quanto produzir, qual o processo de produção e para quem produzir, né? Então, é um mercado, são as empresas, né? As empresas e em consonância com a sociedade, né? A participação de todos. O que nós precisamos? O que nós precisamos? O que é que o parque industrial produz? Ele produz aquilo que o mercado precisar. Então, quem rege são as forças do mercado e não o Estado. Tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos ver aqui. Opa, aqui. Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo para nada. Vamos lá, vamos então agora conversar um pouquinho sobre o sistema econômico, tá certo? Só que aqui eu vou passar batido porque o outro explica melhor, né? Esse aqui explica melhor o sistema econômico. De um lado você tem as empresas, do outro lado você tem as famílias e no centro você tem os governos, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui
que aqui, às vezes, tem um negocinho aqui que eu posso usar. Vamos ver se eu consigo aqui. Espera aí, não está aparecendo para mim. Ah, aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó. Tó, deixa eu ver se é aqui. Estão vendo o rabisco aí? Alguém está me ouvindo? Não. Sim, sim, estou vendo o rabisco, sim. Rabisco azul. O rabisco aí da família, tá certo? Tem um outro rabisco aqui, ó, da empresa. E aqui no centro você tem o governo, ok? O importante é vocês estarem percebendo. Também estou aprendendo a usar esse negócio aqui. Então, olha só, as famílias, o que as famílias oferecem? Olha só, as famílias oferecem, só acompanhar a canetinha, ó, oferece o quê? Oferece trabalho. Né? Trabalho para quem? Para as empresas. Tá certo? Agora, o que é que as empresas oferecem às famílias? As empresas oferecem bens, tá certo? Então, as famílias oferecem trabalho para as empresas oferecem bens para as famílias, ok? As famílias recebem também o salário. Né? De quem? Das empresas. Então, olha só, os salários vêm para cá e vêm para a empresa. Bem, a empresa oferece os bens e oferece o salário. Bem, a família ela tem despesa, porque ela adquire bens. E adquire bens de quem? Da empresa. Ok? Ok. Bem, no meio tem o governo. O governo também oferece salário para as famílias. Ok? E o governo também tem despesa para as empresas. Em contrapartida, o que as empresas oferecem ao governo? Os impostos. Oferece não, tem que pagar os impostos. Tá? E, ao mesmo tempo, elas oferecem aquilo que elas produzem, bens. Tá certo? Bens que são pagos aqui, ó, a despesa, porque os bens são recebidos, quer dizer, o governo também adquire bens, né, mas ele paga por esses bens. E as empresas têm que dar o imposto ao governo. Tá? O governo também paga salário às famílias, que, por sua vez, oferecem mão de obra ao governo e também pagam impostos ao governo. Então, as empresas investem no governo, quer dizer, investem no sentido de ter que pagar os impostos e também as famílias pagam impostos ao governo. Então, esse é o sistema econômico. Funciona assim no mundo inteiro, funciona desta maneira aí. Né? Isso para a gente entender um pouquinho como é que funciona a nossa economia. Tá certo? Tá claro até aqui, gente? Deixa eu ver aqui um pouquinho vocês aqui. Tá claro até aqui? Alguma dificuldade? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Vida que segue. Vida que segue. E vocês vão seguir muita coisa ainda. Bem. Então vamos agora observar um pouco para que a gente entenda melhor as diferenças, né, existentes entre o capitalismo e o socialismo. Isto é, uma economia de mercado e uma economia centralizada ou planificada. Bem, então nós temos uma coluna que são os aspectos do sistema. Né? Na coluna do meio, vocês têm o capitalismo e na coluna à minha direita, vocês têm o socialismo.
Em todos os aspectos, fatores de produção. No capitalismo, é propriedade privada. No socialismo, a propriedade é coletiva. Tá certo? Na iniciativa da produção, é livre. As empresas têm a liberdade de realizar, de criar, de produzir. Né? No socialismo, não. No socialismo, é o Estado que comanda, é o Estado que escolhe. A escolha é do Estado. Né? Outra coisa, coordenação da produção. Quem é que coordena? No socialismo é o Estado. O Estado centraliza, por isso é uma economia centralizada. E no capitalismo é, como eu disse a vocês, a livre iniciativa, é o mercado. O mercado é que vai ditar como, o que, quanto, como e para quem produzir. E o público-alvo? Né? O público-alvo no capitalismo é quem tem dinheiro, isto é, quem pode pagar. Né? Quem tem dinheiro para pagar. Se você tem dinheiro para pagar, eu comprei isso aqui porque eu tenho dinheiro para comprar isso aqui. Agora, tem coisas que eu até gostaria, mas não tenho dinheiro para adquirir. Então, o capitalismo ele produz para quem pode pagar. E no socialismo, é quem precisa. O público-alvo é quem precisa daquilo que o Estado estabelece, daquilo que o Estado decide. Aqui nós temos uma liberdade, a isso damos o nome de liberdade. Você tem a liberdade de ir, de vir, tem a liberdade de escolher. Você escolhe, você tem essa liberdade, mas tem lugares que você não tem essa liberdade. Você tem aquilo ali, você quer aquilo ali. Ó. Se você quer uma outra coisa, não tem. Por quê? Porque o Estado determinou que só tivesse aquilo ali para ser demandado, para ser consumido. Professor. Oi, diga. Você pode citar exemplo de alguns países que são socialistas e alguns que são capitalistas? Bom, capitalista você conhece, que o seu país é um país capitalista. Estados Unidos é um país capitalista. As grandes potências, você pega a Alemanha é capitalista, a Itália é capitalista, a França é capitalista. O capitalismo ele predominou. Hoje você tem a grande parte do globo terrestre é capitalista. Agora você tem Cuba é socialista, a China é interessante porque a China ela é um sistema fechado, é um sistema centralizador, mas politicamente falando, economicamente não. Economicamente, a China rendeu-se ao capitalismo. E daí esse boom da China. Mas, politicamente, ela é socialista, nem é socialista, ela é comunista. E quem decide tudo é o Partido Comunista. O povo não tem a liberdade que se tem aqui, não tem. Há uma forte quer dizer, há um entendimento de que a China, inclusive, escraviza os seus cidadãos. Por isso, a mão de obra era muito barata lá, e os produtos Xing Ling, que a gente chama aqui, os produtos chineses, vinham, e ainda vem, muito barato no mercado brasileiro, e não somente brasileiro, mas mundial, em função da baixo custo da mão de obra chinesa, que muitos dizem que é mão de obra escrava. Mas a União Soviética é socialista, tem vários países que são socialistas. Quem mais falou? Professor, a Coreia do Norte, ela é socialista?
Eu ia falar agora, acho que é assim. A economia dela é fechada, é planificada, é centralizada. O Estado é que decide. O Vietnã também, né? O Vietnã não posso te afirmar hoje, não, rapaz. O Vietnã eu não saberia te responder exatamente hoje. Mas eu acho que não mais. Eu acho que o capitalismo, para Hong Kong o sistema é capitalista, né? Embora a China agora tenha tomado conta de volta, aí, mas está uma brigalhada lá tremenda. Por quê? Porque o capitalismo ele oferece ao cidadão a possibilidade de crescer, de desenvolver-se, né? Permite que o pobre seja rico. O capitalismo ele permite isso, né? Lógico que você tem que ter uma mentalidade diferenciada, né? Mas todos nós podemos ter uma mentalidade diferenciada, né? E tanto é verdade que vocês estão estudando, todos nós estamos aqui estudando, né? Tanto é verdade que eu estou falando a vocês, né? Toda aula eu falo para vocês investirem. Por quê? Porque a única possibilidade que existe da gente ter uma qualidade de vida melhor é a gente investindo. Não tem outra. Não adianta ir para a fila como é que é o nome desse negócio aí? Da loteria, né? Porque isso aí é ilusão. Isso aí é ilusão. O seu sonho pode se realizar. Como? Planejamento, conhecimento, investimento. Então, tem que estudar muito, tem que fazer esses cursinhos que eu estou falando para vocês. Eu não ganho nada para indicar a vocês, não, né? Mas é que vai ajudá-los. Agora, a gente indica. Agora, as pessoas aceitam ou não, fazem ou não, né? É o livre-arbítrio. Você tem o direito de fazer, o direito de não fazer. Hoje eu recebi um convite para fazer um curso 0800 e eu tive que declinar, porque eu não tenho tempo mais para fazer nada. Então, não adianta eu dizer que eu vou fazer e eu não fazer porque eu não tenho tempo hábil para fazer, né? Eu indiquei, por exemplo, um jovem de 20, 21 anos para fazer esse curso que eu estou falando a vocês aqui, de inteligência financeira, e aí os pais do garoto falaram assim, não, mas ele está sem tempo, ele está trabalhando agora e tal. Eu falei, olha só, mas é para o bem dele, ele é jovem, tem 20 anos, ele tem 20 anos, é bom ele aprender agora como lidar com o dinheiro, com as finanças, para que ele, quando tiver com 40 anos, ele já está com uma vida muito mais tranquila, bem mais equilibrada. Mas coitado, ele acorda muito cedo e não sei o que, Eu falei, tá bom, foi só uma sugestão, né? A gente indica, né? Mas cabe a cada um aceitar ou não. Eu estou velho, mas continuo fazendo os cursos para aprender cada vez mais, né? Só que o meu objetivo hoje não é aprender para ficar rico, para melhorar de vida. Então, não, minha vida é relativamente simples, mas é boa, né? Mas eu quero aprender para ensinar a jovens como vocês, como a maioria de vocês, que nunca tiveram uma orientação financeira, né? Eu não estou aqui só para falar a vocês sobre aquilo que os livros falam. Que isso os livros falam, é tranquilo, né? Mas eu estou aqui para passar para vocês vida. E isso que eu estou falando a vocês vai permitir que vocês tenham daqui a 20, 30 anos, né, uma vida muito melhor. E vocês podem pensar, mas 20 anos... Gente, 20 anos passa rápido demais. Mas é muito rápido. Eu estava vendo uma foto minha de 30 anos atrás e que passou rapidamente. Então, tem que parar com esse pensamento também. Não, mas é muito tempo. Que é muito tempo, coisa nenhuma, rapaz. O que é muito tempo? Tudo é muito relativo, né? Se você estiver levando uma coça,
vai levar alguns segundos e você vai entender que essa coça levou anos. Né? E foi uma coça rápida. Sua mãe ou seu pai deu uma espancadinha em você ali e tal. Né? Mas eu lembro quando a mamãe me pegava, me botava as pernas debaixo assim, das pernas dela, amassava minha cara assim com as pernas e começava a me bater com a sandália havaiana. Né? Eu doido para acabar. Aquilo ali parecia uma eternidade. Né? E a velha só pá, 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 pá. Logo eu. Sabe? Não fiz nada, cara. Tranquilo. E mamãe fazia assim comigo. E demorava, mas era o que? Eram segundos, não chegava nem 1 minuto, levava umas 5 chineladas ali e acabou. Né? Rapidíssimo, mas parecia uma eternidade. Né? Peguem um avião e o avião está naquele voo tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, quando de repente ele pega uma tempestade e aí começa a trepidar lá em cima, ó, faz assim lá em cima. Você acha que vai morrer e aquilo leva segundos, às vezes 1 minuto ou 2 minutos, que parece uma eternidade. Então, a hora de investir é agora, que vocês são jovens. A hora de se esforçar mais é agora. É agora. Vocês estão vendo um velho aqui, que é o professor de vocês, e que continua na batalha, continua se esforçando, continua buscando, continua ampliando o conhecimento, continua querendo mais. Pô, vocês são jovens. Eu ouço muito de vocês falar, professor, não tem tempo. Como não tem tempo? Você tem o mesmo tempo que eu tenho. Você tem 24 horas por dia. É o que eu tenho. Agora, você tem que administrar o seu tempo. Isso sim. Tem que aprender a administrar o seu tempo. E administrar o seu tempo para você, para o seu benefício amanhã, não é o agora, é o amanhã. Você não quer ter uma vida legal daqui a 20 anos, você poder viajar uma vez por ano, pelo menos, para o exterior, conhecer novos lugares, né? Ter um carrão do ano. Tem gente que adora carro e tal. Eu não ligo muito, eu gosto de carro porque ele me leva onde eu quero. Mas o meu carro é um carro simples e que me leva aonde qualquer um outro carrão leva você, o meu me leva. Até porque na estrada o máximo é 100 quilômetros. Não adianta um carrão que corra 300 quilômetros numa estrada que você só pode 100 quilômetros. Então, para que eu quero um carro que corra 200, 300 quilômetros por hora? Não, pego o meu marchezinho, vou lá nele, tranquilo. Né? Econômico, econômico, gasto pouco com ele. Né? Eu gasto pouco com ele, é R$400 por mês de gasolina. Né? Ô, professor, só isso? Não, não é só isso. Eu estabeleci. Aí é que está a mentalidade financeira. Você estabelece, coloca no seu orçamento, coloca na sua planilha quanto é que você vai gastar por mês de combustível. Você que estabelece. Quanto é que você vai gastar de alimentação? Você que trabalha fora e se alimenta fora, quanto é que você vai gastar de alimentação? Você que estabelece. Mentalidade financeira. Você tem que ter objetivo, tem que ter meta. Na vida, nós temos que ter metas. Você tem que estabelecer meta e ter constância e determinação para atingir a sua meta. Ok? Bem, deixa eu voltar lá, senão eu fico muito eufórico. Né? Então, voltando lá, então, nós paramos aqui. Né? Então, eu já posso perguntar a vocês, e vou fazê-lo, tá? No final da aula, vocês vão responder. Né? Olha só, no final da aula, né, eu estou mudando a minha metodologia. Agora, o Marcos é o responsável por isso. O Marcos me deu uma ideia. Na semana passada, Marcos, com aquele papo que nós tivemos, eu tive uma ideia. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: eu vou ministrar a aula para vocês e vou separar um tempo da aula para fazer perguntas a vocês sobre a própria aula. Então, o que nós estamos vendo aqui agora, né, no final,
eu tenho 7 perguntas para vocês responderem. Né? Vocês é que vão responder. Né? E são essas perguntas, ou semelhantes a essas perguntas, que vão cair na prova de vocês. Então, se a gente começar a bater papo aqui, né? A cada aula, né? Vamos ter aqui o quê? 15, em média 14 ou 15 aulas. Né? E toda aula nós conversávamos sobre 7 questões. Quantas questões nós vamos ter? Hein? 7 questões vezes 15. Né? E aí vocês vão estar preparadíssimos para realizar a prova de vocês. Vamos ver como é que a gente vai se sair. Né? Porque não adianta eu pensar nisso, né, e vocês não assimilarem. Mas se vocês assimilarem, toda aula nós vamos fazer isso. A gente vai ministrar a aula, no final eu faço as perguntas e aí vocês mesmos vão responder. Eu vou dar 2 minutos, olha só, 2 minutos para essa pergunta aqui. Vocês vão poder olhar o material de vocês, né? Vocês vão poder pesquisar na hora. Né? Se todo mundo estiver trabalhando com o seu material, vai ser muito fácil responder as perguntas. E mais do que isso, vocês vão fixar muito melhor aquilo que a gente está ministrando aqui. Ok? Então, hoje a gente já vai fazer isso aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ô, Samanta, você pode me fazer... Não, deixa quieto, que eu não quero atrapalhar você. Não. Depois eu vejo isso aqui. Bem, eu costumo dizer que a vida é feita... Opa! Quem falou? Não, é que o senhor me chamou. Ô, Samanta, não, é que eu ia pedir um negócio para você, mas não vou pedir, não. Deixa quieto. Quero tirar o seu foco. Vamos lá. Eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. Cada um escolhe o que quer ser. Cada um escolhe o que é. Cada um escolhe o que vestir. Cada um escolhe o marido que quiser, a mulher que quiser, a namorada que quiser, a noiva que quiser, o rolo que quiser. Cada um escolhe o seu caminho. Ninguém escolhe o caminho por você. Você que escolhe o seu caminho. Né? E nos sistemas econômicos também há as escolhas a serem feitas. Né? Então, olha o texto que eu botei para vocês aí. Mesmo usando os sistemas econômicos, faltou um S, permanece a necessidade de escolha do que será produzido, com o objetivo de exemplificar como um país aloca seus recursos para as diversas necessidades. Usaremos o modelo teórico da curva de possibilidades de produção, também chamada de CPP, curva de possibilidade de produção. Nesse modelo, sempre supomos que um país só produz 2 mercadorias. E no nosso exemplo, nós vamos usar as máquinas e os alimentos. Supondo também que o país usa totalmente os seus recursos para registrar uma tabela de possibilidades de produção. Pode ser que ainda não esteja claro para você, mas agora você vai ver esse próximo slide e vai começar a clarear para você. Vamos começar agora a entender a CPP. Em economia, a fronteira de possibilidade de produção, FPP, também designada de curva de possibilidade de produção, ilustra graficamente a escassez dos fatores de produção, cria um limite para a capacidade produtiva de uma empresa, país ou sociedade. E agora você pode estar pensando, ainda não clareou muito, professor.
mas agora vai clarear de forma límpida. Você vai enxergar muito bem o que é a curva de possibilidades de produção. Antes de entrar no gráfico, e creio que hoje nós... Deixa eu ver, não, já vai ter um gráfico assim. Tem aqui um exemplo de uma tabela de possibilidades de produção. Como eu falei a vocês, nós vamos supor que um país tenha dois elementos que o país precisa deles: máquinas e alimentos. O país tem capacidade de ter máquinas e tem a capacidade de ter alimentos também. Então, vejam, a primeira possibilidade que o país tem é de ter 25 milhares de máquinas. Tá certo? E aí ele tem uma grana para investir, ele vai investir, então, nas máquinas. 25 milhares de máquinas. Só que ele investindo em 25 milhares de máquinas, ele não tem como produzir alimentos. Então, ele tem 25 milhares de máquinas e tem 0 de alimentos. Mas eu falei a vocês que esse país está precisando das máquinas e está precisando dos alimentos. Então, tem a alternativa B, né? A possibilidade B. Quer dizer, uma outra alternativa que o país tem é de comprar 20 milhares de máquinas e produzir 30 toneladas de alimentos. Opa! Essa alternativa parece ser mais interessante, né? Por quê? Porque agora eu posso ter as máquinas e posso produzir alimentos que eu tanto preciso. Então, é essa alternativa que eu vou utilizar. Quem é que escolhe? Se for uma indústria, é a indústria que vai escolher. Se for no nosso sistema capitalista, o mercado é que vai ditar, né, quantos alimentos o mercado precisa. Né? Possibilidade C. Eu posso ter 15 milhares de máquinas e produzir 45 toneladas de alimentos. Alternativa D. Eu posso ter 10 milhares de máquinas e produzir 60 toneladas de alimentos. E alternativa E, eu posso produzir 70 toneladas de alimentos, mas eu não tenho como ter máquina alguma. Então, possibilidades de produção, isto é, você tem alternativas. Você vai escolher, por isso, né? Por isso que eu falei que é a possibilidade de escolha, né? Que o Estado também tem, o governo também tem. Né? Vamos usar a pandemia, por exemplo. Né? Desculpe falar, mas é porque, como está aí em moda, aí facilita a gente lembrar. Né? Então, a pandemia fez com que se fizesse hospitais de campanha e tal, né? E se comprasse um monte de coisa que, na verdade, não foi utilizada, não está sendo utilizada, coisas que foram compradas e não chegaram, os corruptos usaram a desgraça da população para enriquecer, né? Essas coisas todas. Né? E os políticos se aproveitaram dela, aí o governo fala um negócio, e a esquerda fala outro, e o central fala outro, e cada um fala uma coisa. Né? E o povo foi esquecido nesse momento. Né? O povo foi esquecido nesse momento. Então, são escolhas, escolhas. Né? O problema da escolha é que, num regime democrático, é complicado, né? Porque nós estamos com um governo que foi escolhido pelo povo, né? Mas não está podendo governar, não deixa governar.
É complicado, é muito complicado, né? Ainda hoje eu estava conversando com um professor da Universidade Federal, muito meu amigo, né? Mas ele é socialista puro, né? E aí começa a destilar ódio, né? E eu não sou direita pura, eu não sou radical, eu não tenho ódio. Os radicais é que costumam ter ódio. Eu não tenho ódio, né? Eu só tenho um posicionamento. Eu sou conservador, né? Eu sou conservador, não sou progressista, né? No sentido pernicioso, né? Eu quero coisas boas, coisas novas, inovações, mas que permitam que o capital privado cresça. Por quê? Porque o que provoca a riqueza é o capital privado, são os empresários, é o empresariado que produz riqueza. O Estado não produz riqueza. Né? O Estado não produz riqueza. O Estado só produz riqueza para aqueles que fazem parte do Estado. Né? Aqueles que fazem parte do Estado, que têm as suas funções pagas pelo Estado, né? Aí esses caras ficam muito bem. Se você pegar uma economia centralizada, você vai ver que o pessoal do partido que domina, esse pessoal todo está muito bem de vida, né? Mas olha o povo, olha como é que o povo está. Né? Olha o povo como é que está. Então, vamos lá. Vamos agora para o gráfico. Por quê? Porque o gráfico vai facilitar mais ainda. Eu já sei que agora você já tem um entendimento maior sobre a curva de possibilidade de produção. Né? Vocês já entenderam como é que funciona o processo. Mas agora, olha só que coisa linda. Eu gosto muito de gráfico. Olha que gráfico lindo. Olha as alternativas aí. Alternativa A, B, C, D e E. Exatamente aquelas mesmas alternativas aqui. Essas alternativas agora, elas estão distribuídas aqui no gráfico. Tá vendo? Se você pegar esses números aqui, peguem esses números aqui, né? Seria ótimo se todo mundo agora pudesse fazer esse gráfico. Pegava para fazer o gráfico. Eu, quando presencialmente, eu estaria convidando um dos alunos para ir lá no quadro para fazer o gráfico. Né? Lógico, eu iria ajudá-la a fazer o gráfico, mas é assim que normalmente eu faço presencialmente. Tá? Então, olha só, o gráfico fica assim, olha que bonitinho, olha que bonitinho. Né? Então, aqui, olha só, guardem isso porque isso é matéria de prova. Olha só. Quando vocês estão vendo um ponto aqui, deixa eu vir novamente aqui com aquela, para fazer um rabisco aqui. Estão vendo esse pontinho aqui? Então, olha só. Sim, na letra C ali, entre o 30. Está vendo aqui? Exatamente. Tem esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui representa capacidade ociosa. Olha só, não tem aqui embaixo, não tem aqui, na legenda, capacidade ociosa. É esse pontinho aqui. Tá? Agora, aqui na curva, seja qual for a alternativa escolhida, aqui, nesses pontos aqui, nesses pontos aqui, aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto. Aonde você encontrar esse ponto, aqui você tem pleno emprego. Você tem pleno emprego. Isto é, não há mão de obra ociosa. Isso significa dizer o que é pleno emprego. Pleno emprego significa que a mão de obra que você tem está toda ela sendo plenamente utilizada. Então, aqui, nesses pontos aqui, nós temos, né, a plena mão de obra, tá certo? Sempre que você tiver esse ponto aqui, dentro da curva, é porque existe ociosidade na mão de obra.
E quando esse ponto está fora da curva, digamos que tivesse aqui, não tem, mas digamos que tivesse um ponto aqui. Esse ponto aqui é inalcançável, não existe capacidade para se alcançar. Ok? Ô, professor, rapidinho. Oi. Tem Sim. como repetir? O ponto dentro da curva é o quê? O ponto dentro da curva é a mão de obra ociosa, é a capacidade ociosa da mão de obra. Isso significa que há desemprego. Uma palavra que a gente não gosta, né? Mas há desemprego. Isto é, há mão de obra, mas essa mão de obra não está sendo utilizada. Então, há desemprego. Quando está nesses pontos aqui, né, é porque a mão de obra está sendo usada na sua plenitude. Ih, rapaz, como é que eu tiro agora esse negócio aqui? Opa. Tá vendo? Eu também estou aprendendo, não é só vocês, não. Professor, Oi, diga. então, quando está fora dessa curva, quer dizer que tem emprego? Se está dentro da curva é desemprego? Se tiver o ponto em cima da curva é que tem emprego? Exatamente. Não é que tem emprego, é toda a mão de obra disponível está sendo utilizada. Isto é, toda pessoa que tem capacidade de trabalho está empregada, está produzindo, está trabalhando. E qualquer ponto dentro da curva é que existe desemprego, existe mão de obra ociosa. Entendi, obrigada. Não briga não, sem brigar, nada de brigar. Vamos lá agora para entender melhor ainda. Olha só que coisa linda, ó. A CPP e o custo de oportunidade. Resumindo tudo que nós falamos, olha só. Abaixo da curva de produção, né, de possibilidade de produção, sobra de recursos humanos, né? Na própria curva, uso total dos recursos. E externo à CPP, que eu falei a vocês que é inalcançável, é que faltam recursos humanos para alcançar aquela curva lá, aquele ponto fora da curva. Tá? Então, o que é que se tem que guardar? É que, quando está em cima da curva, é pleno emprego. Quando está abaixo da curva, é ociosidade, desemprego. E se estiver além da CPP, é inalcançável. Quando todos os recursos estão sendo usados para aumentar a produção de alimentos, é necessário produzir menos máquinas, pois deslocamos os recursos de produção das máquinas para os alimentos. Vocês estão brigando, Davi? Eu estou ouvindo daqui, hein? A gente não está brigando. Atenção agora, hein? O sacrifício ou a escolha de diminuir a produção de um bem para produzir mais de outro é chamado de custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade é quando você decide por uma alternativa ou por outra alternativa. Aí tem uma continha a fazer, né? Que você vai fazer quando você estiver aqui. Ó. Aqui mesmo você já pode fazer a continha. Né? Quanto é que você... Para você ter 30 toneladas de alimentos, você teve que abrir mão de 5 milhares de máquinas. Tá certo? Esse é seu custo de oportunidade. E assim sucessivamente. Observe que o custo de oportunidade não é um gasto,
é aquilo que foi deixado de produzir quando o país ou a indústria, né, fez outra escolha. Em nosso exemplo, produzir mais alimentos. E eis um exemplo para facilitar mais ainda o entendimento dos senhores. Qual foi o custo de oportunidade para produzir 30 toneladas de alimentos? Eu mostrei a vocês ainda há pouco, né? Então, você tinha 25 máquinas e você perdeu 5 máquinas, tá certo? Você abriu mão. Você abriu mão de 5 milhares de máquinas, você passou a ter 20 milhares de máquinas para produzir 30 mil toneladas de alimento. Então, qual é o custo de oportunidade para produzir 30 toneladas de alimentos? 5 milhares de máquinas. Tá? É uma continha fácil, tranquila, né, para se fazer. Quem sabe a gente, na prova, não faz uma perguntinha dessa, né? Só para vocês exercitarem a matemática. Em economia, nós temos os chamados agentes econômicos. Todos os agentes econômicos enfrentam custos de oportunidade, pois todos precisam fazer escolhas. Quem são esses agentes econômicos? E aí nós temos as famílias, temos as empresas, temos o governo e temos o setor externo. Tá? Todos esses agentes econômicos, eles fazem escolhas. Nós, enquanto famílias, fazemos escolhas. Tá? Eu, por exemplo, escolhi acabar com TV a cabo. Eu não tenho TV a cabo. Foi uma escolha que eu fiz. Tá? Primeiro, porque a televisão ela rouba muito tempo das pessoas. Segundo, que a qualidade do que a televisão oferece é muito ruim para a minha pessoa. Tá? Então, eu decidi acabar com a TV a cabo. Uma escolha. Ah, professor, mas, puxa vida, a TV, eu prefiro muito mais o meu computador do que a TV, porque no meu computador eu escolho o que eu quero ver e com a qualidade que eu quero. Então, eu prefiro muito mais o computador. Né? A minha esposa reclama, porque eu vivo muito tempo no computador. Para ela, para mim, não. Né? Por quê? Porque aqui eu amplio o meu conhecimento. Eu assisto filmes de graça. Eu não preciso pagar para ter filme. Eu vou no YouTube, tem um monte de filme. E filmes que acrescentam, filmes que agregam valor, filmes com coisas positivas que vão me ajudar a crescer, a desenvolver, a me relacionar melhor com as pessoas. Então, foi uma escolha que eu fiz, tá certo? Eu fiz a escolha de ficar no computador fazendo cursos durante o isolamento social. Então, eu já fiz mais de 20 cursos ao longo desses meses que nós estamos isolados. Foi uma escolha que eu fiz. Né? Tem pessoas que escolheram ficar em frente à televisão ouvindo quantos mortos acontecem por dia, por minuto, por segundo. Eu não preferi isso. Eu escolhi outra coisa. Nós somos aquilo que nós escolhemos. Já falei e repito para vocês. Então, as famílias escolhem, as empresas escolhem. Hoje eu ouvi uma live da Luísa, né, a proprietária da empresa que vocês conhecem, a Magazine Luiza,
que entrevista bacana! Que coisa boa ouvir aquela mulher que é uma empreendedora de sucesso. Ela teve um aumento das suas vendas agora no isolamento social de 40%. 40% de aumento nos seus negócios agora, com todas as suas lojas físicas fechadas. Vocês sabem lá o que é isso? Olha que coisa extraordinária essa mulher conseguiu. Né? E tudo lá pela Magalu, que vocês conhecem, deve ter aí no smartphone de vocês o aplicativo Magalu, que é o aplicativo do Magazine Luiza, onde você encontra o que você pensar tem lá. Tá? Olha só, tem um monte de empresários chorando, né? Quebrando, chorando e tal. E ela não, ela está feliz, ela está alegre, não com a pandemia, mas está alegre pelos resultados alcançados em função da sua capacidade de inovar, de buscar a sua determinação, o seu planejamento, as suas ações e a sua equipe, que ninguém faz nada sozinho. Né? Então, tem gente que está chorando, mas tem gente que está vendendo papel, né? Papel, como é que é? Lenço de papel para enxugar as lágrimas daqueles que estão chorando. Né? E aí aumentando o seu negócio, aumentando as suas vendas. Quem fala? Carmen. Fala, Carmen. Falando aí a respeito do Magazine Luiza, sim. Há uns meses, mês passado, nós assistimos uma palestra a respeito sobre essa pandemia e questão de logística. A Magazine Luiza foi a empresa que mais se destacou com relação à entrega. Que eles já vinham trabalhando nesse sistema, aprimoraram e foi uma das empresas que mais se destacou com relação à entrega. Foi a Magazine Luiza. É isso aí. Então, é o que eu digo, olha só, em meio à pandemia, quem já vinha buscando soluções acabou encontrando soluções mais rapidamente do que aqueles que não vinham se aperfeiçoando, que não vinham investindo, tá? Inovando. Tá? E hoje a Magazine Luiza está aí rebentando a boca do balão. Rebentando Exatamente. A boca do balão. Tá? Bem, e finalmente, o último slide de hoje, né, que é a minha marca. Né, e agora nós vamos passar para aquela segunda etapa em que eu falei a vocês que eu mudei a minha metodologia por entender que é muito mais interessante para vocês dessa maneira que hoje eu estou fazendo. Nós conversamos sobre a aula 2 e agora eu vou colocar perguntas para vocês encontrarem as respostas. Agora, né? A Samanta está rindo aqui para mim, mas é isso aí mesmo. Vai ter que achar agora. Tá certo? Estou rindo de nervoso. Que rindo de nervoso, coisa nenhuma, não precisa ficar nervosa. Então vamos lá, eu vou botar aqui. A Samanta vai responder para todo mundo agora. Não, sai dessa. Tadinha, não faça isso com a menina. Roberta também, bota a Roberta também. Bem, eu vou botar. Roberta também, ó. Roberta é representante também, tá? Só para deixar claro. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, isso é para todos vocês. Quem quiser responder, vai responder. Quem quiser responder, vai responder. Né? Isso é só um exercício de fixação. Tá bom? Então vamos lá, eu vou botar. Então passa logo que tô nervoso. Tá nervoso? Não. Muita calma nessa hora. Olha só, olha o Marcão. O Marcão tá tranquilo, ó. O Marcão tá tranquilo. Olha lá, tranquilidade.
Vamos lá, em primeiro, hein? Primeira questão, ó. As necessidades econômicas são divididas em 3 categorias. Quantas e quais são estas categorias? Vocês têm 3 minutos. Tranquilo, estou aí. São 3. Primária, secundária e coletiva. Opa, quem respondeu? Alexandre. Ô, Alexandre, é isso aí, bacana, é isso aí. Né? Primárias, secundárias e coletivas, exatamente. Olha só que coisa bacana. Isso nós vimos semana passada, né? E hoje eu acabei trazendo mais minúcias, porque semana passada eu passei muito batido em cima disso. Vamos para a segunda. A primeira foi mole, né? Se cair isso na prova de vocês, tenho certeza que ninguém vai errar. Vamos para a segunda, hein? Segunda, olha aí. Quais os problemas econômicos fundamentais que lida a economia? 3 minutos. Quem falar primeiro é que tem a primazia. Quais são poucos recursos e inúmeras necessidades. Quais são os problemas econômicos? Atenção sempre porque se pergunta. Professor. Só um minuto. Quais são os problemas econômicos fundamentais que lida a economia? Quais são os problemas fundamentais? Pode falar. Aqueles real? São aqueles das perguntas, o que produzir, quanto e como produzir, para quem produzir. Quem está falando? A Karine. Karine, você está me perguntando ou você está respondendo a pergunta? A pergunta é, quais são os problemas econômicos fundamentais com os quais lida a economia? Uma delas é a escassez real, né? Não tem problema. Karine, não, Karine está na vez. Quanto e como produzir e para quem produzir. O que produzir, quanto e como produzir e para quem produzir, isso? Exatamente, olha só. Se fosse na prova, alguns de vocês já errariam. Está vendo? Mas por quê? Porque é difícil? Não. Porque vocês não prestam atenção no enunciado. É a interpretação do que é pedido. O que o professor deseja saber de fato. É isso que vocês têm que pensar sempre. Quais são os problemas econômicos fundamentais que lida a economia? São aquelas perguntinhas, né, que nós colocamos lá. O que produzir, quanto produzir, quando produzir e para quem produzir. Tá certo? Olha aí que beleza, hein? Mas vamos mais uma questão aqui para essa turma espetacular. Vamos lá. Terceira pergunta. Os bens econômicos têm características específicas. Comente sobre estas características. E aí? Tem que ser útil. Isso. Quem está falando? Karine? Karine de novo? Isso. Karine. E ser Repete. demandado. Repete. Tem que ser útil, escasso e ser demandado. Isso, muito bem. São 3 características. A última delas é ser escasso, a primeira delas é ser útil e a do meio é o quê? Ser demandado. Ser demandado. Isto é, eu preciso que alguém queira comprar o que eu tenho para vender, senão não adianta. Tá? Tá vendo? Olha só, que beleza. Eu estou gostando. E vocês estão espertos, hein? Estão espertos. Vamos ver mais uma agora. Ih, essa é maravilhosa. Ó. Essa eu gosto. Essa eu vou botar na prova. Olha só. Ó. Olha que maravilha. Só tem um erro agora que eu vi aqui. Tem um errinho aqui. Aqui, pronto. Sistema econômico é a reunião de diversos elementos, fatores de produção. Aí você tem que saber o que são os fatores de produção.
que participam da produção de bens e serviços para atender às necessidades da sociedade. De forma geral, temos no mundo 2 sistemas econômicos. Quais são e qual a diferença básica entre eles? Essa aí, cara, olha aí. Olha aí, olha aí, 5 minutinhos. 5 minutinhos para vocês. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. O planificado, Planificado. que é organizado pela Capitalista de mercado. Ok. E quais são quais são, vocês já falaram, e qual é a diferença básica entre eles? Um é organizado pela agência de Estado e outra pelas forças de mercado. Eita, turma boa, rapaz. Olha, estou gostando dessa turma, hein? Olha, vou até pedir para ficar com vocês no próximo semestre, hein? Porque no próximo semestre tem análise macroeconômica, né? Olha, estou gostando de vocês. Olha que maravilha. Vamos para a penúltima de hoje, hein? Qual a definição de custo de oportunidade? Eu acabei de falar sobre isso, hein? Qual a definição de custo de oportunidade? Vamos lá. Quem responde? É um sacrifício que a empresa tem de diminuir a produção de um bem para produzir um outro. Quem está falando? Que, no momento é mais importante, né? Mais conveniente. Ramon. Ramon, muito bem, Ramon. Exatamente isso. Olha aí. Eita, turma boa, rapaz. Vocês estão de parabéns. Vamos Agora, para... professor. Oi. Vamos para a última pergunta da noite. Vamos ver aqui a última pergunta da noite. De que maneira identificamos que há ociosidade da mão de obra ao observarmos a curva de possibilidade de produção? Quem responde? Ponto vermelho no gráfico. Dentro está abaixo do gráfico, no caso. Quando está abaixo do gráfico. Abaixo do gráfico? Se você responder isso, você erra. Vamos lá. Ponto dentro da curva é capacidade ociosa. Dentro da curva de quê? Do gráfico. Do CPP, curva de possibilidade. Isso. O ponto dentro da curva de possibilidade de produção indica que há ociosidade da mão de obra. Tá certo? É simples assim, não precisa complicar. Ô, professor, Oi, é o ponto dentro da curva de quê? De possibilidade de produção. Beleza, obrigada. Tá? Ok? Deixa eu só tirar agora isso aqui e botar de novo a curva, porque normalmente o aluno tem um pouco mais de dificuldade quando... Então, agora tem 2 aqui, eu não sei qual é. Ó. Vamos ver se é essa aqui. Opa, não, essa aqui é da semana passada. Sai. Não é essa, é esta daqui, então, né? Deixa eu ver. Esse. Vamos lá para a curva para ficar bem claro isso. Isso aqui fica bem claro, olha só. Aqui nós temos a curva. O gráfico é isso tudo aqui, tá? Tudo isso aqui é o gráfico. Agora, a curva é esta aqui, ó. Esta aqui é a curva de possibilidade de produção. A CPP é esta aqui. Então, os pontos em cima da curva é pleno emprego. O ponto que estiver dentro da curva é capacidade ociosa. Né? Então, qual é a resposta correta? Né? É quando o ponto está dentro da curva, né? da possibilidade de produção, é que nós temos a capacidade ociosa. Ok, galera? E aí, gostaram?
Fica mais fácil para assimilar fazendo dessa maneira? Sim. Sim, sim. Super. Sim mesmo, veja lá, hein, porque eu vou anotar agora isso aí. Hein? Bem, então deixa eu agora só fazer aqui o acompanhamento aqui de quem veio à aula, que isso é importante. Vamos lá. Professor? Oi, diga. Você vai deixar essas perguntas lá no AVA também? Essas que você fez? Não. Não? O que eu combinei com vocês, gente? O que eu combinei? Isso já foi combinado. Por que eu pedi a Samanta? Para botar no... Tá vendo como é que vocês não prestam atenção no que o mestre tá bom, fala? então. Eu vou mandar esse material pela Samanta e a Samanta vai mandar para vocês. Ok, beleza. Tá? Fica tranquila. Eu não vou nunca fazer nada que prejudique vocês. Tudo que eu faço, o objetivo é ajudá-los no desenvolvimento. Tá bom? Ok? Alguma pergunta? Professor? Sim. Quem falou? Eu. Eu Bruna. quem? Bruna. Bruna, fala, Bruna Ximenes. Teu nome é de artista, né, cara? Ximenes. Diga. Minha prima distante. Na semana que vem, você pode só fazer mais devagar, porque eu não consegui nem anotar, nem ler, nem prestar atenção nas respostas. Mais devagar? Depois que eu me liguei em fazer o print, né? Mas eu dei 3 minutos para vocês em cada questão, em uma das 5. Eles respondiam muito rápido, eu estava lendo, eles já estavam respondendo. É porque o povo estava muito ligado hoje, entendeu? Tá bom, a gente faz mais devagar, não tem problema nenhum, não. Tá bom, a gente faz mais devagar. Hoje foi uma experiência para ver como é que vocês iam se sentir, né? Se vocês se sentiram bem, se isso fixou mais o que nós conversamos. Ficou bem melhor. Então, nós vamos passar a fazer assim, tá? A gente está aprendendo junto, tá bom? Show, tá bom, obrigada. Então, gente, olha, uma noite maravilhosa para vocês, uma noite de descanso, de bons sonhos, um final de semana maravilhoso mesmo, com isolamento social. Nós somos seres criativos, vamos criar coisas. Olha, hoje eu ri muito com a minha neta, com meu filho, com a minha nora, nós rimos a beça, né? Nos divertimos. Né? Então, vamos criando em meio ao isolamento novas formas de nós nos motivarmos, de estarmos vívidos, porque viver é muito bom. Tá bom? Uma boa noite, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a semana que vem. Valeu, professor. Até semana que vem, professor. Valeu, um abraço. Valeu, professor. Amanhã a aula estará lá gravada, tá bom? Ok. Positivo.